Bem-vindos ao Cinema Sem Limites. O vídeo de hoje vai mergulhar no documentário Syd Barrett, Crazy Diamond. Para analisar o documentário, para pensar Syd Barrett, eu vou aproximá-lo de três autores da filosofia: Nietzsche, Foucault e Deleuze. Assim nós vamos entender como esse gênio do Pink Floyd foi atravessado por forças que vão muito além da música. Nietzsche, em seu primeiro livro sobre a tragédia, ele traz duas figuras importantes, Apolíneo e Dionísio, né? Apolíneo, o deus da razão, da boa conduta. Já Dionísio, o deus dos excessos, dos impulsos, não é? Nietzsche acreditava que a arte surgia da tensão entre Dionísio e Apolíneo. E Syd Barrett é, obviamente, muito mais voltado a uma arte dionisíaca, a uma arte dos excessos, dos impulsos, não é? Tanto que ele recusou, né, ser um star do rock. Isso foi tão forte que eu conheço muita gente, não é, que é fã de Pink Floyd e nunca ouviu falar no nome do Syd Barrett. Syd Barrett não queria ser apolíneo, ser racional, ser previsível. Ele queria romper, romper o eu estável. Ele não queria repetir, nem em termos de música, nem em termos de comportamento de um compositor, de um criador de música. Muita gente entende o Syd Barrett como um louco, não é? Alguém que fez o primeiro álbum com o Pink Floyd, teve uma leve participação no segundo álbum e depois viu a sua carreira acabar, o que não é verdade. Syd Barrett não só gravou dois álbuns solos que são muito mais interessantes que o primeiro álbum que ele gravou com o Pink Floyd, que já é genial, como ele fez tanta música que deram origem a outros discos com sobras das músicas de estúdio dos seus dois primeiros discos, o Madcap Laugus e o Barrett. Além do mais, Syd Barrett era um pintor nato, ele tem uma vasta obra de telas muito importantes e que valem muito esteticamente e financeiramente. O que acontece é que a mídia, o universo midiático, gosta de produzir essa figura do louco para poder vender uma ideia. Mas será que no fundo o verdadeiro louco não é aquele que aceita ser uma estrela, aceita gravar discos e discos por encomendas, seguir turnês planejadas? Syd Barrett experimentou esse estrelato, viu que não era para ele e viveu recluso. Ele viveu muitos anos de vida, inclusive, só que recluso. Será que negar o estrelato, essa fama toda, é realmente sinônimo de loucura ou sinônimo de lucidez? Agora vamos entrar em Michel Foucault. Em seu livro História da Loucura, ele analisa, investiga que nem sempre a loucura foi considerada doença. Ou seja, a loucura, para ele, é uma construção social. As pessoas não nascem loucas. Apenas determinadas condutas são consideradas socialmente erradas por não se encaixarem na normatividade. E essa normatividade sempre tem um interesse por trás. Na Idade Média, por exemplo, o louco podia ser visto como alguém próximo do sagrado, alguém que detinha uma grande sabedoria. Mas com o tempo a sociedade começou a querer separar o que é normal do que é perigoso. Assim surgem os hospitais, os diagnósticos psiquiátricos, os rótulos. O sujeito supostamente louco, que não consegue seguir regras, ele não é interessante para um sistema capitalista, onde é necessário produzir, cumprir regras, cumprir horários. Então será que Syd Barrett era louco ou apenas incontrolável? Foucault diria que loucura é aquilo que a razão exclui. Portanto, Syd Barrett foi excluído por não seguir a lógica produtiva. Nós costumamos entender essas bandas todas dos anos 60 como experimentais, inovadoras, mas esse rock experimental ele era pop na época. Ele era produzido como carros hoje são produzidos em fábrica,
Então, por mais dionisíaco que o rock dos anos 60 fosse, ele estava totalmente inserido numa lógica apolínea. E essa lógica, Cid não queria participar dela. Agora chegamos em Deleuze, que junto com Félix Guattari pensou a subjetividade de uma maneira muito diferente. Para Deleuze, o sujeito não é um campo estável, mas uma força incontrolável, em constante transformação. E aqui entra um conceito poderoso, o conceito de corpo sem órgãos. E esse conceito tem um significado, de certo modo, simples, né? Algo que não se submete a regras, que não se submete a funções esperadas, né? Que normalmente um corpo tem que exercer. É um corpo que busca linhas de fuga para viver de uma maneira autônoma, criativa. E Syd Barrett encarna essa ideia justamente ao recusar o padrão da indústria musical da época. Viajar pela Europa participando de programas de TV para dublar suas próprias músicas. Ele não gostava disso, ele chegava lá e ficava tocando a mesma nota e cantando a mesma palavra. Alguém pode pensar, é loucura o sujeito ter a oportunidade de se tornar uma estrela e recusar ela. Mas eu pergunto novamente, será que a loucura não está em justamente querer aderir a esse padrão, tendo em vista que se diziam músicos experimentais do período mais efervescente do rock, que foi a década de 60? Ele se tornou um corpo sem órgãos, puro desejo de viver fora das regras do sistema. Syd Barrett foi alguém que foi até o limite da sonoridade musical. Ele não foi apenas um louco, muito pelo contrário. Ele foi alguém que criou, que inovou, e a sua obra resiste ainda hoje. E esse documentário importantíssimo, Syd Barrett, Crazy Diamond, ele mostra também o que acontece com as pessoas que tentam viver fora da normatividade, ainda que o meio pelo qual ela se inseriu para se expressar artisticamente carregue como bandeira viver fora da normatividade. Portanto, a verdadeira linha de fuga não está em se inserir em uma indústria musical. A verdadeira linha de fuga está em criar um desvio tão profundo que essa própria indústria não vai aceitar o artista. Isso vai ser o fim do artista? Não, muito pelo contrário. Nós sabemos que o grande nome do Pink Floyd é o Syd Barrett. Se você gostou dessa leitura filosófica de uma das figuras mais enigmáticas do rock da década de 60, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Cinema Sem Limites. Te vejo em breve.